Começamos agora o segundo bloco desse nosso bate-papo com o vereador Tiago Abra. Tiago, você apresentou um projeto de lei que deve ser votado nos próximos dias, determinando que 70% dos atletas que participarem das delegações dos Jogos Regionais representando Jales sejam obrigatoriamente de Jales. Por que isso, Tiago? Qual é a sua intenção? Na verdade, eu acho um absurdo, como o ano passado aconteceu, nossa delegação gastou mais de 100 mil reais com atletas, transporte e tudo mais. E a gente tem que incentivar a nossa base. Nós temos que montar escolinha de handebol, de basquete, natação, o que a gente puder. E o que a gente não puder, aí sim. Esse ano, o Ademir Molina, até quero deixar aqui meus parabéns para ele, pelo trabalho no geral que ele vem fazendo, em especial nesse caso, Carioca. Mais de 90% da delegação foi de atletas de Jales. E todo mundo apostava, alguns apostavam que a Jales ia dar vexame, e não deu. Fernandópolis, por exemplo, ficou atrás de Jales. Então, nós temos capacidade para isso. Foi como o Ademir já disse, a sementinha foi plantada esse ano. Daqui 4, 5 anos, começa a colheita. Mas não pode acontecer de o Ademir, de repente, se aposentar, entra um outro secretário que fala o seguinte: não, essas escolinhas dão muita dor de cabeça. Vamos contratar, vamos acabar com tudo isso, como já aconteceu. Nos 8 anos do governo Parini, o esporte ficou abandonado. Mais 2 da Nice, são 10 anos que o esporte está abandonado em Jales. Então, a gente tem que resgatar essa base, resgatar as escolinhas, tirar a molecada da rua, tira a molecada das drogas, tem um papel social nisso também. Se de repente o esporte é para isso, né? Se de repente o menino não tem capacidade de disputar profissionalmente os jogos regionais, o fato dele já não mexer com coisas ilícitas, não ficar na rua, o esporte já cumpriu o seu papel nisso aí. Então, eu acho que é um projeto que deve ser aprovado, penso eu, e é isso aí, é não deixar que no dia de amanhã alguém entre e jogue no ralo todo o serviço que está sendo feito agora. Já falamos, inclusive, para o Ademir aqui mesmo, nesses microfones, que ele está fazendo um trabalho brilhante, sensacional, está fazendo uma diferença, mostra como uma única pessoa faz uma grande diferença. Estimula a equipe, não que ele esteja trabalhando sozinho, mas é que ele conseguiu liderar, estimular a equipe e fazer uma reviravolta total para o lado positivo no esporte e cultura também. Também. Feito cultura também. Inclusive, domingo, eu estive ali na Avenida João Amadeu, teve a intervenção cultural dos grafiteiros. Tinha grafiteiro de São José do Rio Preto, Penápolis, Novo Horizonte, Votuporanga. Eles vieram para cá. Música. Então, era um espaço que estava sendo usado para pichação e agora virou uma verdadeira obra de arte gigante. O Rangel, que é um dos organizadores, me procurou logo que eu fui eleito, o governo Nício. Levei o projeto foi engavetado. Então, agora, em poucos dias, o Ademir tirou do papel, é o que você falou, Carioca, fazer a coisa acontecer. Então, a equipe de esportes da secretaria está de parabéns, estão fazendo a coisa acontecer. Pergunta que fica, Tiago, qual o benefício que a cidade tem, o que a cidade ganha simplesmente levando uma equipe completamente importada, os atletas pagos para jogar, para disputar, e a cidade fica com o quê? Gasta dinheiro, às vezes consegue uma medalha, sim, às vezes consegue uma medalha, mas aí é só o título, benefício efetivo para a cidade nenhum. Mais importante que qualquer medalha, Carioca, é o legado que isso deixa. Então, quando você vai fazer um evento, tem que se pensar no legado que esse evento vai deixar. Porque, de repente, 10 dias de jogos regionais, e o legado? Não tem. Igual ano passado. Trouxemos atletas de todo quanto é lugar, ficamos em quarto. Tá, e depois? Cada um pegou sua medalha, levou para sua casa, e a cidade ficou sem nada, sem uma escolinha, sem estrutura nenhuma. Teve que começar do zero agora. Então tem que ter um trabalho, o legado tem que começar e tem que ser tocado depois mais para daqui a 5, 10 anos, com outro secretário e outro. Já eles têm tudo para virar uma referência regional no esporte, como já fomos. Tivemos basquete, tivemos futebol, tinha escolinha de handebol na época, tinha tudo isso. Referência regional não, me permita estadual, te corrigir, estadual, exatamente. Em vários lugares que eu vou, que eu viajo, que eu já morei, quando eu falo que eu morava em Jales, as pessoas lembram do basquete de Jales. Basquete ou do CAGE. Eu lembro muitos colegas de imprensa já vieram a Jales e eu acabo encontrando com eles em outros lugares por aí. Eles falam, já estive em Jales, cidade quente, já fui lá, comprei basquete, futebol. É isso aí.
Falando em quente, outro assunto que pega fogo, Tiago, são as casas da FEPASA. As pessoas lá, você já conseguiu chegar a alguma conclusão, ter alguma resposta? Como é que estão as pessoas que adquiriram terreno, direito de morar lá? Como é que tá? Elas podem ficar no local? Como é que está isso? Não, eu recebi o pedido dos moradores para que a situação fosse solucionada. É uma coisa que se arrasta há muitos anos. Levei o pleito até o prefeito e o Ivan, que é o chefe de gabinete, e eles encaminharam à Secretaria de Patrimônio, que é quem cuida daquelas casas. Do governo federal. Exatamente. Então, a tendência é que isso seja resolvido até o começo do ano que vem, que se tem uma resposta. A resposta inicial foi a seguinte: vai haver licitação, mas quem fez benfeitoria não vai perder. Esse valor entraria numa licitação, o que acabaria, acho que, inviabilizando, de certa forma, que alguém quisesse comprar. Então, mas a gente tem que esperar a resposta oficial, né, da Secretaria. Você vai usar terno nas sessões, Tiago? Se a lei for aprovada, sim. Se for lei, se for obrigatório? Na verdade, não é que eu não uso. É que, às vezes, o ar-condicionado está calor lá dentro. Então, eu prefiro colocar o blazer aqui na paletó na cadeira e depois eu visto a hora que precisar. Por que houve essa mobilização de alguns vereadores lá, basicamente vereadores do G6, do chamado G6, para obrigar a usar terno durante as sessões ordinárias? Inclusive, o caso do celular também, são dois projetos diferentes, mas que mudam os artigos do regimento interno, né? Me parece que a questão de usar o terno é porque você tirava o terno durante as sessões e foi especificamente para você esse projeto, né? Então, se foi, ninguém teve coragem de me falar. Então... Ninguém conversou com você antes? Não. Põe o terno, fica mais bonito, nada disso. Não. Até porque eu não acho isso desrespeito nenhum. O Nishimoto, na última sessão, ele pediu vistas e disse o seguinte: olha, a gente mora numa região quente. Esses modelos de roupa, o terno, eles são importados da Europa, onde o clima é ameno. Então, o Nishimoto fez uma sugestão. Até vou conversar com ele que a gente faça um projeto similar. Que se retire a obrigatoriedade do blazer e desligue metade dos aparelhos de ar-condicionado. Para economizar. Nós temos crise de água, energia a um preço absurdo, sobe 10%, 15%, depois vai abaixar 2%, 3%. Então, acho que a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Várias câmaras municipais não exigem o uso de terno. Eu acho que a maioria. Maioria não. Eu acho que a maioria não. Inclusive, o deputado federal mais votado por São Paulo, que é o Tiririca, encontrei ele em Brasília sem, de camisa, gravata, estilo Tiririca, calça jeans, e é o mais votado. E a questão do celular? Então, o celular, não sei. É o seguinte, o projeto diz que não pode ser usado de forma exagerada ou com desrespeito. Agora, como que vai se provar? Como que eu vou provar que você está mandando uma mensagem para alguém que não tem nada a ver com a sessão? Eu não tenho autorização para pegar no seu celular. Não sei como vai ser feita essa fiscalização. Eu acho que Quem vai decidir se é desrespeito ou não? A mesa diretora? O presidente? Não sei. Então, isso aí também... Eu acho que são, na verdade, Carioca, projetos totalmente desnecessários. Totalmente desnecessários. Eu acho que tem que perder tempo pensando em projetos como esse aqui dos Jogos Regionais, que vai lançar uma semente para o esporte. Tá entendendo? Então, projetos que façam a nossa cidade crescer, se desenvolver, pensar em algo bom. Se a lei for aprovada, tudo bem, eu vou ficar 24 horas lá. Se tiver uma sessão de 24 horas de cassação da Anice, como teve a da Anice, eu vou ficar lá 24 horas. O que isso vai mudar na cidade? Absolutamente nada. Eu não acho desrespeito ficar de camisa e gravata, até porque, na maioria das câmaras, nem isso é obrigatório. Aqui na região mesmo, você já foi alguns vão de camisa gola polo, como eu estou vestido agora, alguns vão de camiseta. Eu acho desrespeito, depende de chegar de short, chinelo, uma regata. Já é proibido entrar no recinto, na Câmara. Exatamente, aí tudo bem. Mas camisa, gravata e calça social, calça jeans, eu não vejo sentido nenhum num projeto como esse. Totalmente desnecessário e absurdo. Bom, Tiago, pela primeira vez, vamos dizer, nessa legislatura, me parece, pode ser que eu esteja enganado, mas me parece que pela primeira vez nessa legislatura, um requerimento de um vereador foi rejeitado. Um requerimento seu, que pedia algumas informações sobre doações
de terrenos no Distrito Industrial nos últimos meses do governo Parini. Por que eles rejeitaram? Qual foi o argumento que eles rejeitaram esse requerimento seu? O que você exatamente estava pedindo nesse requerimento? E qual foi o andamento disso aí? Ficou por isso mesmo? Você deu andamento nessas perguntas? Na verdade, teve um outro requerimento sobre ambulantes. Se eu não me engano, primeiro ou segundo ano, que foi rejeitado também, meu e de outros vereadores. Mas esse foi o segundo. Então, causou estranheza, sinceramente, porque a função da Câmara, como dizem meus colegas, é fiscalizar, transparência. O Gilberto Alexandre de Moraes gosta de dizer sempre que a função da Câmara é fiscalizar, isso ele nunca vai deixar de fazer, vai continuar fiscalizando. Mas ele votou contra o seu requerimento de fiscalização. A função da Câmara realmente é essa, fiscalizar e legislar. E rejeitar um requerimento com pedido de explicações, com pedido de documentos, não faz sentido. Não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Não tem transparência nenhuma. Tanto não faz que no dia seguinte eu protocolei um ofício para a Secretaria de Planejamento pedindo encarecidamente, como cidadão, que me respondesse as questões. E é sobre os terrenos do Distrito 3. Então, na resposta lá, Carioca, eu vou resumir aqui, foram 9 terrenos, num prazo de 60 dias, de 1º de novembro a 31 de dezembro, que receberam a escritura. Só que esses terrenos não tinham sido construídos ainda. Então, as empresas não estavam funcionando. Segundo a lei do CONDEG, não é irregular. No meu ponto de vista, é imoral. Porque se você não constrói, não atende às exigências do CONDEG, a sua empresa, Carioca, em 6 meses o terreno é retomado, facilmente. Se você tem a escritura, a retomada tem que ser feita na justiça e demora anos. Então, é no mínimo imoral que isso tenha acontecido. Então, resumindo, deixa eu te interromper. Resumindo, você questiona que esses terrenos, mesmo sem atender às exigências legais do Conselho de Desenvolvimento de Jales, receberam as escrituras. E essas escrituras, ao mesmo tempo, servem como uma espécie de garantia de que os terrenos não serão retomados pela Prefeitura, pelo menos em primeiro prazo, curto prazo. A informação que eu tenho é que nessa escritura consta um anexo da lei que ele deve cumprir. Mas para fazer a retomada com a escritura na mão, tem que ser feito via judicial. E a gente sabe que a justiça é lenta. Então, se não dá a escritura para o empresário, a retomada é fácil. Não cumpriu? Retoma, e acabou. Agora, o que me chamou a atenção nesse caso foi que um terreno ali foi dividido em 3 e as pessoas começaram a construir e o dono apareceu com a escritura. Então, esse terreno foi doado lá atrás, ele não construiu esse tempo todo. A prefeitura, na época do governo Nice, fatiou e dividiu em 3 e doou. Essas pessoas começaram a construir, aquele dono lá que apareceu. O primeiro dono que tem a escritura, que ganhou a escritura, que eu acho também muito estranho, a prefeitura dá a escritura sem ter a garantia de que a empresa vai funcionar. Então a lei tem que ser mudada, isso não faz sentido nenhum também. Ele apareceu, e parece que tem outro caso parecido. Então esse requerimento foi para descobrir se existiam mais lotes nessa situação. Então, causou muita Por que os seus colegas vereadores rejeitaram esse requerimento? Tem alguma coisa a esconder, Tiago? Boa pergunta. Também não me falaram, também não sei, cada um tem o direito. Eu não questiono o voto de ninguém lá dentro. Também peço que não venham me tentar colocar faca em garganta, porque eu tenho os meus votos bem decididos. Então, tem que respeitar os votos deles e a opinião deles. Você conseguiu levantar o nome de algumas pessoas que receberam esses terrenos aí no final do governo Parini? Tem alguns nomes, mas a gente tem que pegar caso a caso, ver data por data, ver se essas empresas estão funcionando, as que de repente tiveram retomados os terrenos ou não. Então tem que fazer uma análise uma por uma antes de falar esse nome ou aquele. Você tem informação se a Prefeitura de Jales atual, governo Pedro Calado, secretário Magalhães, tem feito alguma investigação sobre essas doações, inclusive na época da Nice, porque nós temos informações e suspeitas de que o governo Pedro Calado faria uma espécie de uma devassa lá nas doações que foram feitas durante a gestão do ex-secretário Aldo José de Sá. Tem informação sobre isso? Não, o que eu sei é que fizeram um raio-x de todos os distritos de Jales. Então, para saber aonde tem terreno, aonde não tem.
você conseguir provar que um terreno foi doado de forma ilícita, ou que houve negociação, ou que houve algum tipo de acerto, é muito difícil. É muito complicado. A única alternativa que eu vejo é alguém chegar e provar, falar, olha, eu paguei para conseguir esse terreno. Mas a pena dele seria a mesma de quem... Dificilmente alguém falaria Dificilmente alguém falaria. Então, eu acho que a gente tem que resolver essas questões daqui para frente. Isso não pode acontecer mais. Por exemplo, desses 9 lotes que eu disse, se existir algum lote ainda que não foi construído, que seja retomado, urgente, e que se doe para empresas que querem gerar emprego. Exigir que se cumpra a lei, né? Não se faça vista grossa. Não está cumprindo com as exigências que ele assumiu quando recebeu o terreno, então tem que devolver o terreno para a prefeitura. Exatamente. Tá certo, Thiago. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Boa sorte. Tomara que tudo dê certo aí na sua possível transferência de partido, que você consiga trazer mais e mais verbas para o nosso município, porque é o que a gente precisa. A gente sabe que, como você disse mesmo, o governo federal está falido, um orçamento com um rombo de 30 bilhões. Dificilmente vai ter verba para dar para Jales, mas a esperança é a última que morre. Tem que ir atrás do governo estadual, governo federal, o máximo que puder, né? Obrigado, Carioca. A gente tem que continuar trabalhando. Estou à disposição do jornal, à disposição de quem esteja nos ouvindo, da população de Jales. Dizer que é um prazer mais uma vez. Muito Candidato obrigado. Na próxima eleição, Thiago? Sim, candidato. Obrigado. Conversamos com o vereador Thiago Abra, mais uma vez aqui na TV A Tribuna. E em breve voltamos com mais uma personalidade da nossa cidade, seja do setor político, social, policial, enfim. É um prazer tê-lo conosco e até a próxima.